Você sente ansiedade quando está para falar em público, quando precisa expor sua opinião, defender algum ponto de vista teu, ou simplesmente dialogar entre várias pessoas? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre ansiedade e timidez. Nesse vídeo eu não vou falar como vencer a ansiedade ou a timidez. Nesse vídeo eu não vou te falar uma técnica de como resolver isso. Eu apenas quero compartilhar brevemente uma experiência de vida que eu tenho referente a esses dois aspectos da vida humana, a ansiedade e a timidez. Quem me vê falando em público, dando palestras, entrevistas na TV, nas rádios, ou fazendo qualquer exposição em grupos, nunca imaginou que esse rapaz já fugiu dos microfones, já se escondeu para não ter que falar em público. E aí, cresci ouvindo o rótulo, o garoto tímido, retraído. Umas vezes alguns familiares me falavam, o matuto, parece o bicho do mato que não tem coragem de falar com ninguém. Talvez você já tenha passado por situações onde você até sabe o que falar, sabe o que precisa expressar, mas não consegue. Chega um momento, bate aquele branco, aquele nervosismo, as pernas começam a tremer, às vezes começa a suar e temos nesses momentos todos aqueles sintomas clássicos de uma crise de ansiedade. E tudo que a gente consegue fazer é nada. Fazer o máximo possível para que tudo aquilo acabe logo ou simplesmente fugir daquela situação. Um problema diante disso, um sintoma da ansiedade, é fazer com que a gente cada vez mais se esconda, cada vez mais fuja, cada vez mais evite situações que possam trazer esse desconforto, esse desagrado diante da nossa percepção. Eu falei em outro momento sobre a questão da relação de autoestima com ansiedade. A gente começa a se perceber cada vez mais incapaz, cada vez menos habilitado para coisas que, com certeza, se avançássemos mais um passo, chegaríamos a esse resultado tanto desejado. Mas às vezes é como se estivéssemos nadando e nada de alcançar ali o outro lado da margem e simplesmente a gente acaba voltando, quando na verdade estava a poucos metros de distância. Desde os tempos de escola, eu nunca tive facilidade para debater, para expor minhas opiniões. Às vezes eu tinha alguns insights e conseguia expor rapidamente. É como se eu falasse sem nem perceber o risco que eu estava me colocando, porque para quem é ansioso, tímido, expor sua opinião é uma situação que, em nossa cabeça, lembrando que isso pra gente é real, é uma situação de alto risco. E por muitas vezes eu me culpava e me sentia muito frustrado por ter coisas interessantes e às vezes até que outras pessoas iriam expor, ser elogiadas por isso e fazer uma diferença significativa, melhorar algum aspecto em algum trabalho, quando na verdade isso ficava por aqui e por aqui mesmo se acabava. E indo direto ao ponto da experiência, cerca de 10 anos atrás, participando de uma comunidade religiosa, eu tinha muita facilidade e ainda tenho em alguns aspectos para algumas montagens no computador, e ali me pediram para fazer uma mensagem de boas-vindas para aquelas pessoas que estavam visitando aquele evento. E eu me prontifiquei a fazer, dei o meu melhor naquele momento e percebi que ficou muito bom. E as pessoas que observaram ali o vídeo, quando eu fui mostrar para os responsáveis, acharam muito bom e pediram para que eu fosse ali à frente expor não só o vídeo, mas anunciar uma mensagem de boas-vindas verbalmente. Repetir de certa forma algo que já estava no vídeo, mas com minha própria fala, para dar as boas-vindas àquelas pessoas que estavam ali pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz com o convite, obviamente, com o reconhecimento, mas ao mesmo tempo bateu aquela sensação aquele sentimento de incapacidade, de que você não é capaz de fazer isso. Mas mesmo assim eu digo, não, eu vou lá fazer, vou falar sim. E o detalhe, tive ali cerca de 5 minutos para me preparar, mas eu preparei toda uma mensagem de boas-vindas aqui na minha cabeça, estava tudo arquitetado, tudo organizado. Eram apenas alguns segundos que eu iria pegar o microfone e falar em público. E eu fui. Chegando lá, peguei o microfone, pela primeira vez na minha vida, olhei para aquela multidão, de cerca de 300 pessoas, mas para mim era uma multidão. Vi que tinha algumas pessoas conhecidas em meio a várias pessoas desconhecidas. Comecei a tremer, minhas pernas balançavam, eu comecei a suar frio, eu comecei a gelar aquele desconforto aqui por dentro, e de repente eu não sabia mais o que fazer, o que falar. Eu fiquei tão paralisado que eu não lembrei de nada, não consegui falar absolutamente nada, e tudo que eu consegui fazer foi
fugir. Lembra que eu falei em outro momento que o nosso cérebro ele meio que entra num bug ali e começa a entender que a gente está numa situação de luta ou de fuga? Pois é, eu literalmente fugi. Era uma plataforma onde a gente falava ali alta, cerca de 1 metro e pouco de altura. Do lado direito tinha uma rampa de acesso a pessoas com deficiência e do lado esquerdo ali uma escada. Eu não lembrei nem da escada nem da rampa, eu pulei pelo meio, em meio àquela multidão de pessoas e fui para o último banco, num localzinho bem reservado, onde ninguém estava prestando mais atenção. Abaixei aqui a minha cabeça, pus as mãos dessa forma e tudo que vinha em minha cabeça é: eu não sou capaz. Eu nunca vou conseguir falar em público. Não houve assim um milagre, um insight, algo que de repente mudou minha mentalidade, mudou meu modo de perceber e pensar as coisas. Houveram depois dessa época muitas experiências, muitas situações que eu fui aos poucos dessensibilizando. O que seria isso? Se expor gradativamente em situações mais leves, que você talvez dê conta de conseguir se expor, ainda que seja um tanto difícil, mas você ainda consegue se expor, e aos poucos você vai percebendo. Lembra do vídeo anterior que eu falei sobre se conhecer, se perceber diante de uma crise de ansiedade? Foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me perceber nas crises, como era que acontecia, como era que eu me comportava, o que eu sentia, e diante disso o que realmente acontecia. A maioria das vezes não acontecia nada daquilo que eu pensava. Mesmo que na minha cabeça era real, mas depois era totalmente diferente. E ali eu sei que algumas pessoas riram, outras pessoas nem perceberam o que aconteceu, mas para mim foi um caos aquele momento. E me deixou uma marca que por muito tempo me fez sentir incapaz, mas depois serviu de grande aprendizagem para que eu percebesse como eu estava antes e como eu estou agora, nesse momento, como eu estou evoluindo. As primeiras vezes que eu me coloquei a falar em público foram em pequenos grupos, onde tinham ali cerca de 5, 10 pessoas, alguns conhecidos, outros nem tanto, e aí eu fui desensibilizando aos poucos, começando a me colocar nessas situações e me sentindo confortável. Ao me sentir confortável, me ficava mais à vontade para que na próxima vez eu conseguisse me expor ainda melhor. E aí, diante disso, eu fui tendo acesso a públicos maiores, a plateias maiores, conseguindo expressar os meus direitos, expressar os meus pensamentos, ajudar outras pessoas que tinham dificuldade também de expor suas ideias. Então, diante disso, eu comecei a ter experiências cada vez mais agradáveis. Quando você passa a receber alguns elogios, coisas que às vezes você jamais esperou receber, dizer: olha, foi muito interessante o seu ponto de vista. Gostei muito da sua colocação. Olha, aquela palestra que você fez foi show. E eu ficava às vezes assim, na minha cabeça vinha assim, eu não conseguia nem agradecer os elogios, né? Tudo isso dentro da psicologia a gente chama de déficit de habilidades sociais. Eu não conseguia dizer um não, eu não conseguia receber um elogio. Realizar um elogio também era muito difícil para mim. Fazer uma crítica? Nem pensar. Existe um teste psicológico chamado IHS, Inventário de Habilidades Sociais, que a gente usa para aferir as habilidades sociais das pessoas. E na época, quando eu fui aplicar, treinando para a gente aprender a aplicar os testes, a gente aplica uns nos outros na faculdade e aplica em si mesmo, quando isso é possível, a depender do instrumento. E quando eu me apliquei o IHS, o meu resultado foi um dos piores da turma. Havia déficit de habilidades sociais em quase todas as áreas da vida. E toda a experiência acadêmica, todas as experiências fora da academia, ao longo desses pouco mais de 10 anos dessa experiência e pouco mais de 8 anos de estudos sobre comportamento humano, de estudos nessa área de habilidades sociais, de ansiedade, de todos esses aspectos que estão envolvidos no nosso cérebro, na nossa forma de ser, de existir, eu passei a enfrentar meus medos, eu passei a mudar a mim mesmo, pensando em existir não como alguém que é, porque antes eu achava que eu era tímido, que eu era daquela forma. Hoje eu entendo que eu não sou, eu apenas estou. Tem uma frase de um educador chamado Paulo Freire que ele diz assim que nós somos uma obra inacabada. Isso faz com que nos venha a consciência de que ser uma obra inacabada é uma obra que está em processo de construção e desconstrução. Que eu não preciso me conformar com aquilo que eu estou, porque eu não sou isso, eu apenas estou e eu posso mudar. Então aquelas crises, aqueles medos, aquelas situações desagradáveis, elas foram se modificando. E olha, não existe um passo a passo que faça você ficar sem sentir absolutamente nada.
Bate aquele friozinho na barriga. Depois daquela experiência, há mais de 10 anos atrás, eu já palestrei para mais de 1000 pessoas, eu já dei entrevistas na TV, eu já dei entrevista em rádios, eu já participei de eventos públicos. E ainda bate aquele friozinho na barriga porque eu sou humano, eu tenho emoções, eu sinto, eu percebo as coisas, eu crio expectativas. Educar as nossas emoções, desenvolver um processo psicoeducativo para que nós possamos controlar cada vez mais a nossa ansiedade, não é deixar de sentir. É conseguir controlar aquilo que a gente sente de uma maneira mais efetiva, de uma maneira funcional, de forma que você consiga realizar as suas tarefas sem se sentir frustrado por isso. De fato, que você não venha perceber só suas dificuldades, seus defeitos, porque todos nós temos, mas que a partir de cada experiência a gente consiga perceber os potenciais, consiga perceber o que a gente já tem de qualidade, que é muita coisa, você tem muita qualidade, mas também os potenciais que você talvez nem imagine que saiba. Por muito tempo eu acreditei que eu nunca conseguiria falar em público, fazer um atendimento em roda de conversa, um atendimento grupal, nunca passou pela minha cabeça mediar um grupo terapêutico, gravar vídeos, fazer uma live, dar uma palestra em um local totalmente desconhecido para pessoas que eu nunca vi, ir a uma TV para dar uma entrevista. Bate um nervosismo, dá uma ansiedade, porque como eu falei, ansiedade é uma emoção humana, mas precisamos aprender a controlar ela, a fazer como que ela nos ajude. Medo e ansiedade, os dois, eu vou falar em outro vídeo mais a fundo, mas são emoções que são úteis para nos ajudar, para fazer com que nós, a cada momento, venhamos a evitar situações de risco, sim, algumas que são realmente perigosas, mas agir com cautela naquelas que são possíveis. E conseguir usar os recursos que temos para que, desse modo, consigamos executar com mais facilidade as coisas da nossa vida. Então eu espero que essa experiência, de certa forma, possa motivar você que talvez esteja do outro lado, assim como eu estive algum tempo atrás, que há saída, há como se modificar. Você não precisa continuar como você está. Lembre-se, você é uma obra inacabada, você é um ser em processo de construção. E às vezes a gente precisa desconstruir algumas etapas para construir algo ainda melhor. Você é capaz, eu acredito em você. Talvez você não mais acredite em você, mas é preciso você voltar a acreditar em si mesmo. Se você achou esse conteúdo relevante e de algum modo possa vir a ajudar alguém a superar algum obstáculo voltado para essas questões de timidez, de ansiedade, de baixa autoestima, não só curta, me siga nas redes sociais, mas também compartilhe, envie para os seus contatos, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso a esses e outros conteúdos que eu estarei aqui disponibilizando gratuitamente para vocês. Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo. Um abraço.